Que João Batista disse: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então nós tínhamos uma dívida muito grande, não podíamos pagar. Deus, na sua infinita misericórdia, Ele prova esse amor. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo, as pessoas, no caso, de tal maneira que deu seu Filho uno, quer dizer, único, para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí o Senhor prova o seu grande amor para com a sua igreja em Romanos capítulo de número 5, versículo número 8. Portanto, Deus deu prova do seu amor em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Que maior prova de amor uma pessoa poderia dar por outro, sendo que essa pessoa não valia muita coisa? Porque a Bíblia diz que a única coisa que afasta o homem de Deus é o pecado. Isaías disse que faz separação entre Deus e os homens, ou entre os homens e o vosso Deus. Então, pela sua infinita misericórdia, esse amor que Deus teve para com a sua igreja, Ele provou através do seu Filho, através de Jesus Cristo, que Jesus Cristo viesse a padecer, a sofrer e morrer na cruz do Calvário, para que através de todo esse sacrifício a sua igreja hoje pudesse estar aqui de pé, glorificando, exaltando, magnificando, bendizendo, exaltando o soberano Deus, o Todo-Poderoso, e dizendo: nenhuma condenação há na minha vida, porque eu amo segundo o Espírito, não segundo a carne. Mas lemos um texto em Hebreus, no capítulo de número 12, verso número 14, que tem como contexto, desde o capítulo de número 11, a Bíblia diz no verso de número 1, do capítulo 12: portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. A palavra de Deus, ela nos mostra através desse versículo que estamos rodeados de uma tal nuvem de testemunhas. Eu creio que algumas pessoas já ouviram dizer nesse versículo que estamos rodeados de uma tal nuvem de testemunhas que temos que estar vigiando para não dar mau exemplo àqueles que estão à nossa volta, que não conhecem a palavra de Deus, para que o nome do Senhor não venha a ser escarnecido no meio de uma geração ímpia, corrupta, que não serve a Deus e não tem temor de Deus. Eu acho que muitos já ouviram falar assim, mas de fato o texto não quer dizer isso. Embora isso acontece, que temos que vigiar, que temos que estar atentos, dando um bom testemunho. O Salmo de número 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda nos conselhos dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores e não se detém no caminho dos pecadores. De fato, isso é verdade. Mas o texto de Hebreus, quando ele mostra que estamos rodeados de uma tal nuvem de testemunha, não seria uma testemunha ímpia, de acusação, que viesse apontar para nós os nossos delitos, os nossos defeitos, as nossas falhas, as nossas palavras.
Mas de fato aqui o escritor aos Hebreus, que muitos até arriscam dizer que foi Paulo, mas alguns comentaristas fiéis à palavra dizem que não tem prova disso, porque o texto, esse epístola aos Hebreus, tem uma característica muito grande pelas escritas de Paulo, devido a ela foi escrita para os Hebreus e trata sobre as cerimônias religiosas, sobre o sumo sacerdote, o maior sumo sacerdote, Jesus Cristo, Filho de Deus. Mas observe que aqui o escritor está mostrando, irmãos, que essa nuvem de testemunhas seria os heróis da fé do capítulo de número 11. Como assim, meu amado irmão? Eu não entendi. Se o texto está dizendo, estamos rodeados de uma campo de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que todo de perto nos rodeia. Aleluia, Deus. E corramos com perseverança a carreira que está proposta. O escritor está dizendo o seguinte: estamos rodeados de nuvem de testemunhas que nos inspiram. Estamos rodeados de uma tão nuvem de testemunhas que nos encorajam com seu testemunho de fé. Estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas de homens que viveram pela fé e venceram obstáculos impossíveis através da fé. Que homens são esses? O capítulo de número 11 ele descreve: ora, a fé é a certeza das coisas que não se vê, mas a prova daquilo que se esperam. Foi pela fé que os antigos alcançaram o bom testemunho. Foi pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o visível não foi feito do que se vê. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho que era justo quando Deus testemunhou das suas ofertas, e por meio delas, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, não foi achado porque Deus o transladara. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, ele se aproxime diante de Deus com fé. Aleluia. Pela fé, Noé é divinamente avisado das coisas que ainda não se viram, e sendo temente a Deus, preparou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo de então. Pela fé, Noé passou 120 anos pregando o evangelho para uma geração que no capítulo de Gênesis, capítulo de número 6, nos mostra uma geração deteriorada, fragmentada pela corrupção pecaminosa, aonde o escritor, que nos dá a indicação que Moisés disse que uma geração que dava em casamento e casavam, vivia nas orgias, bebedeiras e não dava ouvido à pregação de Noé. Pela fé, Noé passou 120 anos anunciando que Jesus ia derramar um dilúvio sobre toda a terra. Pela fé, Abraão, sendo chamado para um lugar que havia de receber por herança, obedeceu e saiu sem saber para onde ia. Glória a Jesus. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Pois esperava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor, o qual foi cantado nesta manhã, a cidade celestial, a Nova Jerusalém. Pela fé também a própria Sara recebeu o poder de conceber um filho
filho, mesmo fora da idade, porque teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Agora eu dou uma parada aqui para fazer uma observação. Quando eu estava lendo esse versículo, eu me deparei que em todas as demais características dos heróis da fé, o escritor não disse também. Ele disse pela fé Noé, pela fé Enoque, pela fé Abraão.